E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos agora e a gente vai começar a conversar sobre a apuração do custo dos recursos. Antes de dar continuidade nos slides, deixa eu esclarecer para vocês o que é que seria essa apuração aí do custo dos recursos. Até então, a gente vem calculando custo unitário, fazendo DRE, ponto de equilíbrio, mais contribuição. E o valor do custo dos recursos, não do custo do produto, distinguam isso aí. A gente tem calculado com muita frequência o custo do produto, que pode ser o custo do serviço prestado, pode ser calculado também conforme a gente vinha fazendo, dependendo do método de custeio e tudo mais. O que a gente vai falar agora é custo dos recursos, ou seja, os recursos que são utilizados na produção desses produtos. E aí essas informações estavam sendo dadas para a gente. Elas simplesmente vinham lá no enunciado. O custo da mão de obra é R$ 40 por hora. O custo da matéria-prima é R$ 100 a unidade. Então, todas essas informações, elas vinham sendo dadas para a gente lá no enunciado. Só que na vida real, elas não são dadas para a gente. A gente tem que ir em busca delas, a gente tem que aprender como encontrar essas informações. É isso que a gente vai aprender agora com essa apuração do custo dos recursos. A gente vai aprender a olhar para uma nota fiscal desses recursos que a gente está comprando, seja matéria-prima ou da mão de obra que a gente está pagando, enfim, de todos os recursos, dos insumos do nosso processo produtivo, e identificar quanto isso custou para a gente. E isso é demasiadamente importante, porque se a gente apura esse custo dos recursos errados, todo o restante do processo também vai ser errado, porque a gente vai calcular o custo do produto baseado em um custo errado, a gente vai estabelecer nossa DRE baseado em um custo errado e assim sucessivamente. Então, meio que a gente agora vai para a origem da coisa. Então, ao estabelecer o valor do custo dos recursos, é necessário observar os conceitos e critérios de mensuração econômica dos elementos de custos. Então, vai ter alguns conceitos, alguns critérios que a gente vai ter que levar em consideração para mensurar aí esse custo dos recursos. Assim, verificaremos os critérios para a valorização dos elementos de custo. É o que a gente vai tomar como base. Quais são os principais motivos para a gente estudar como que se faz essa mensuração correta? Determinados recursos devem ter critérios de valorização que sejam coerentes com os princípios fundamentais da contabilidade. Então, a maneira de mensurar o valor desses recursos não é de qualquer forma. A gente tem que seguir aí esses princípios fundamentais da contabilidade e a gente vai descobrir quais são eles. Deve-se evitar ao máximo a adoção de conceitos ou critérios diferentes para as necessidades legais, fiscais e gerenciais, ou seja, a gente deve evitar calcular o custo desses recursos de maneira diferente a depender do objetivo, se ele for legal, fiscal ou gerencial. A gente tem que evitar isso. A gente tem que ter um critério que seja unânime para atender todas essas necessidades aí. Alguns conceitos utilizados no processo de valorização desses recursos, eles são necessários para trazer elementos simplificadores, além de não dispensar informações consolidadas. Então, o que a gente vai aprender basicamente é um passo a passo, que a gente vai, ele é simplificador, como está sendo dito aí, e mesmo ele sendo simplificador, ele acopla todas as informações que são necessárias. Então, a gente só vai aprender, ver um guia de como mensurar esses valores aí. Aí, quais são os fundamentos que a gente tem que levar em consideração? A base conceitual para a apuração do custo desses recursos consiste em identificar todos os componentes e variáveis que permitem determinar o valor agregado que representa adequadamente esse custo desses recursos utilizados. Então, ó, a primeira etapa está nisso aqui, ó. A gente tem que identificar todos os componentes e variáveis. Então, a gente não pode esquecer de nada. A gente tem que identificar se tem imposto, se não tem, se tem frete, se não tem, se teve seguro, se não tem. Então, tudo que puder vir a compor o custo desse recurso, a gente tem que identificar primordialmente. Esse valor ele deve ter um significado para os diversos gestores dentro da empresa. Então, uma vez que a gente encontrar esse custo,
ele tem que servir para alimentar, para ser informação a todos os gestores dentro da empresa. E o valor mensurado do custo dos recursos retratará o impacto nas contas da empresa quando ele for utilizado. Foi o que eu disse a vocês. Uma vez que a gente mensurar o valor, é ele que vai estar repercutindo aí impacto nas demais contas que a gente fizer da empresa. Então, basicamente, essa apuração ela consiste em identificar esses elementos aí. Primeiro, a gente tem que identificar o nosso custo básico, nominal ou inicial do recurso. São 3 maneiras de chamar a mesma coisa. Então, é aquele custo que vem informado na nossa nota fiscal. É o custo básico, nominal. Depois, a gente tem que ver os impostos que eles não são recuperáveis, ou seja, impostos não recuperáveis. O que é isso? São impostos que eu vou pagar, eu enquanto empresa. Eu vou pagar e eu não vou recuperar depois. Ou seja, sou eu que arco com esses impostos, propriamente dito. Então, se eu que arco, eles são um custo para mim. Daqui a pouco eu falo da diferença entre eles. E os impostos recuperáveis. O que é isso? Existem alguns tipos de impostos que a gente paga, mas depois, quando a gente produz e revende esse produto, revende nossa mercadoria, a gente consegue recuperar esses impostos. Na nota fiscal que a gente emite para o nosso cliente, está lá constando esses impostos e a gente consegue recuperar eles. Então, se a gente recupera, ele não foi um custo para a gente só foi um intermediador de quitar com aquele imposto para receber ele de volta depois. Gastos complementares, e aí nesses gastos complementares vocês podem pensar frete, seguro e por aí vai. E aspectos financeiros decorrentes de transações a prazo, que seria a situação onde a gente tem juros. Então, a gente tem que prestar atenção aí nesses 5 elementos para poder trabalhar nessa apuração da identificação desses custos. E aí, vou trazer para vocês aqui 3 exemplificações só, mais ou menos, dessa estrutura. A gente vai fazer uma com a nota fiscal mais real, por assim dizer, mas é só para vocês irem se habituando com a lógica. Ó. Vamos supor aqui a situação que a gente quer calcular o custo de material, matéria-prima. E aí, o custo da aquisição foi R$100. Desses R$100, foi informado que existiam impostos recuperáveis e, como eu disse a vocês, a gente vai recuperar. Então, não é um custo. Se não é um custo, eu tenho que retirar desse valor do meu custo. E aí, IPI e ICMS de R$25. Então, subtraio, porque eu vou recuperar. E foi identificado que nesse valor de R$100 não estava embutido os impostos não recuperáveis, que era o ISS, imposto de importação, e era R$5. Então, aquilo que eu não vou recuperar, eu tenho que somar, porque aquilo vai retratar um custo de fato para mim. E demais despesas complementares. Foi percebido aí que a gente teria R$12 de frete, seguros ou coisa do tipo. E aí o custo desse material seria 100 menos 25,75, 75 mais 5, 80, 80 mais 12, 92. Então, está ensinando a como a gente saber qual seria o custo dessa matéria-prima ou desse material. Outro exemplo, a mesma lógica com a mão de obra, só que aí quando a gente fala da mão de obra, a gente vai falar dos encargos sociais, que são os impostos, e também tem outros encargos que não são impostos, mas enfim, lá para frente é que a gente vai entender isso. Então, a gente vai falar de tributos que agora se voltam para a questão do custo de mão de obra e não de recursos. Então, supondo aqui, só para vocês pegarem a lógica, são valores bem reais. Então, vamos supor que um salário nominal de R$100, vamos supor que seja R$100 a hora trabalhada. Além desses R$100, a gente tem todos os encargos sociais legais, que é INSS, FGTS, 13º, férias e tudo mais, e incorreu em R$80. Lá na frente, quando a gente for estudar essa questão de como calcular o custo da mão de obra, eu vou explicar para vocês como que se descobre esses R$80. Por hora é só para vocês pegarem essa parte introdutória. Mas encargos espontâneos são aqueles encargos que eles não são obrigatórios por lei, mas a empresa
decide ceder ao seu funcionário. Então, alimentação, transporte, saúde, etc. E somando tudo isso, a gente encontra o custo real do recurso da mão de obra, que foi aqui R$ 204. Então, somando tudo isso, a gente chega nesse valor. Então, o valor inicial que a gente achou que custava R$ 100 a hora da mão de obra, na verdade, ele custa, depois de colocar todos os impostos, R$ 204 é a hora da mão de obra. Então, só para vocês irem se habituando aí com a lógica de como a gente calcula esse custo. E aí, despesas gerais, se a gente for pensar em demais despesas, vai ser exatamente a mesma lógica. São os impostos incidindo, aqueles que são recuperáveis a gente subtrai, caso eles já estejam embutidos no valor. Os não recuperáveis, normalmente eles não vêm embutidos, a gente precisa somar. E as despesas complementares também a gente precisa somar. Da mesma perspectiva, R$ 100. Dentro desses R$ 100, aqueles que são recuperáveis já vem embutido, foi 15, então a gente tem que retirar eles, porque eles não fazem parte do custo. Soma os não recuperáveis, eles não vêm embutidos, a gente tem que de fato acrescentar. Soma despesas complementares e chega aí no custo dessa despesa geral, que nesse exemplo seria 92. E aí a gente vai estudar em detalhes como calcular esse custo do material direto, material indireto. Esse despesa geral é semelhante ao do material, então a gente não precisa rever em detalhes. E a gente vai estudar também em detalhes como calcular o custo da mão de obra, porque ele é bem diferente, ele tem suas características próprias quando a gente compara ele com o custo dos materiais. Aí vamos iniciar por essa apuração do custo dos materiais, depois a gente adentra no custo da mão de obra. Aí vamos lá, conceito geral. A base para a apuração do custo unitário desses materiais comprados é o custo para a empresa em condições de consumo para produtos finais, que vão ser os nossos materiais diretos, ou atividades, que são nossos materiais indiretos. Então, a gente vai ter basicamente dois tipos de materiais para estar estudando aí. Aqueles materiais que são diretos, que a gente usa para os produtos finais, então normalmente vai ser nossa matéria-prima, e aqueles materiais indiretos que a gente usa nas atividades, no nosso dia a dia. Então, a gente consome eles na própria empresa. E aí, eles vão ter um tratamento diferenciadozinho, lá na frente a gente vê. Só estou trazendo para vocês de antemão que esses são os dois tipos de materiais que a gente vai estar trabalhando. O custo unitário desses materiais comprados é o custo que deve ser aplicado para a valorização do estoque. Ou seja, para a gente contabilizar o que a gente tem no estoque, a gente faz uso desse custo unitário dos materiais que a gente está aprendendo a mensurar. Para entender qual imposto a gente considera como sendo custo, qual imposto a gente não considera, a gente tem que entender os dois tipos de impostos, dois grupos de impostos que a gente tem aqui no Brasil. Na verdade, isso é uma coisa genérica na contabilidade. Vão existir os impostos em que a empresa ela é o contribuinte final, então eles devem ser considerados como consumo, como custo da empresa adquirente, que são aqueles impostos não creditados, ou seja, impostos não recuperáveis. Então, ele faz parte da contribuinte final. Tudo que a empresa comprar, que ela consumir nas suas atividades, ela não produzir algo, ela não transforma em algo, ela consome nas suas atividades. Ela é o contribuinte final daquilo ali. E aí são impostos que eles não são recuperáveis. Se eles não são recuperáveis, eles têm que ser contabilizados como custo simples que a gente não vai recuperar, eles são um custo para a gente. Em contrapartida, a gente tem aqui, o imposto que a empresa não é o contribuinte final. Ou seja, se você compra madeira para produzir cadeira e vender a cadeira, você não é o contribuinte final, porque você não é o consumidor daquela madeira, você só transformou ela em cadeira. Quando isso acontecer, esses impostos eles são creditados, ou seja, são impostos recuperáveis. Você vai arcar com eles, mas quando você vender, você recupera. Se você recupera, você não é o responsável pelo pagamento deles. Então, não deve ser considerado como custo da empresa adquirente. A gente tem que entender, claro, essas duas diferenças aí. E aí a lógica é o seguinte, tem aqui o fornecedor da matéria-prima,
só para vocês entenderem mais ou menos. Esse camarada vende a matéria-prima para a indústria. E aí a indústria vende isso aqui para um galpão, um revendedor, por assim dizer, até chegar no consumidor final, que somos normalmente nós. O que é que essa regra dos impostos ela diz? O imposto, ele vai ser arcado, desses impostos que podem ser recuperados, mais à frente a gente vai ver especificamente cada um. O imposto ele vai ser arcado, ou seja, ele vai ser pago efetivamente pelo contribuinte final, ou seja, sobra para a gente. Se essa matéria-prima é passada para essa indústria e essa indústria ela não consome, ela só transforma e repassa, o imposto que ela pagou para o fornecedor da matéria-prima, ela vai repassar para o revendedor. Então, ela recebe ele de volta, ela não paga ele. O revendedor que pagou o imposto quando comprou a mercadoria, ele repassa o imposto para o consumidor final. Então, ele também não é o responsável por pagar, ele é só um intermédio. Quem paga de fato o imposto é esse camarada que é o contribuinte final. Então, nesse caso, a gente teria o imposto não recuperável e ele seria contabilizado no custo. Enquanto que aqui e aqui ele foi imposto recuperável e ele não deve ser contabilizado como custo. Esse conceito do custo para o contribuinte final, que é o último usuário da mercadoria, faz parte aí do conceito mundial de imposto sobre valor agregado. Então, esse conceito mundial é justamente nessa lógica que eu mostrei aqui para vocês agora há pouco. E aí, o conceito do valor agregado implica que os impostos sobre as mercadorias das quais a empresa não é consumidora final, eles vão ser recreditados, ou seja, eles vão ser recuperados. Consequentemente, a gente não incorpora isso no custo das nossas mercadorias. Há os principais impostos que a gente tem aqui no Brasil, impostos federais, estaduais, municipais e previdenciários. Só para vocês tomarem conhecimento, eu não vou exigir que vocês decorem isso, mas tem alguns que a gente já conhece a sigla, mas não sabe o significado. Enfim, é mais a título de conhecimento mesmo. O imposto de renda, pessoa jurídica, que ele é aplicado sobre o lucro acumulado do período. A mesma coisa do imposto de renda, mesma coisa não, né? Mesma lógica do imposto de renda sobre pessoa física, que a gente, enquanto pessoa física, tem que arcar acima de determinado valor de receita. É a mesma lógica, só que aqui é sobre a pessoa jurídica. Imposto produto industrializado, que é o que a gente chama de IPI, então é um imposto que tem que ser computado para todos os tipos de indústria. Contribuição para o Programa de Interação Social, que é o nosso PIS. Contribuição social para o faturamento das empresas, que é o COFINS. E o Imposto sobre Importação. Esses são os principais impostos federais. Dos impostos estaduais, o principal vai ser o ICMS, que é sobre a circulação da mercadoria e prestação de serviço. Do municipal vai ser o ISS, que é sobre serviço, de qualquer natureza que seja o serviço. E o de contribuição previdenciária é o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, esses são os principais impostos que a gente tem aí, que podem estar incidindo sobre mercadorias, sobre materiais. Aí, qual o cenário brasileiro? Os impostos que são considerados sobre o valor agregado, ou seja, que são aqueles impostos que a empresa que não é consumidora final, ela consegue recuperar, vai ser o ICMS, o IPI e o PIS. De maneira geral, esse é as regras do cenário brasileiro. Em alguma situação ou outra pode ter algum ajuste contratual, enfim, mas de maneira geral é isso que está vigente. Os impostos de importação e o ISS, que é sobre serviço, caracterizam como sendo um ônus da empresa adquirente, ou seja, quem está comprando a mercadoria é quem arca aí com o imposto de importação e sobre serviço. Então, não são impostos recuperáveis, eles não vão transitando entre os elos da cadeia de suprimentos. A empresa que adquire
quita aí com esses impostos. O COFINS é de responsabilidade da empresa vendedora. Então, também não faz parte daquela ondinha da cadeia de suprimentos. Toda empresa que é vendedora de algo, ela vai arcar aí com os impostos referentes a COFINS. E o imposto de renda é a contribuição social sobre o lucro, são impostos diretos e não são sobre mercadoria. Logo, eles não se relacionam aí com custo de mercadoria. Então, esses dois impostos aqui, eles não têm nada a ver com o cálculo do custo da mercadoria, porque eles são calculados lá em cima do lucro acumulado quando a gente finaliza o nosso exercício contábil. Então, os principais recuperáveis vão ser esses camaradas aqui de cima. E aí, baseado nisso, a gente vem para esses princípios da apuração dos custos do material. Então, é basicamente o mesmo passo a passo daquele exemplozinho básico que eu dei para vocês. A gente inicia tendo o custo de aquisição das mercadorias. Baseado nesse custo, que vai estar lá registrado na nota fiscal, a gente tem que acoplar os impostos não creditados quando existir, ou seja, todo imposto que não for ser recuperável, a gente tem que somar. Depois a gente subtrai os impostos que são recuperáveis quando houver, e depois a gente soma as despesas necessárias até a disponibilização para o consumo dentro da empresa, que é até chegar essa mercadoria dentro da nossa empresa. E os tipos de despesas necessárias, normalmente, dessas despesas aqui, que foram citadas nesse quarto ponto, podem ser fretes e seguros de transporte internacional, no caso de materiais importados, então a empresa compradora é quem acaba arcando com esses fretes aí, seguros. Despesas de capatazia, armazenagem, alfândega e despacho, no caso de materiais importados. E fretes e seguros no caso de transporte nacional. Então, são só alguns exemplos aí de despesas que são necessárias, são comuns a gente acrescentar ao custo da mercadoria. Pode vir a existir outras, isso depende do tipo de material que você está tratando. E aí, vamos dar um exemplo, vamos demonstrar como é que a gente calcula o custo desse material direto. Depois a gente vai fazer o exemplo também do custo do material indireto. Então, o custo do material direto, que é, como eu disse a vocês, o grande exemplo é a nossa matéria-prima, são tratados, vou trazer para vocês dois exemplos de apuração desse custo de recursos de materiais diretos, até o cálculo do custo unitário para fins de estocagem e consumo. Então, eu vou demonstrar para vocês como a gente faz o cálculo dessa matéria-prima ou desse material direto até encontrar o cálculo, o custo de uma unidade desse material, que é como a gente vai registrar nosso estoque. Então, a gente vai ter dois exemplos. O primeiro deles evidencia uma compra de material direto para transformação na indústria, envolvendo duas mercadorias. Então, a gente vai ter numa mesma nota fiscal duas mercadorias e a gente vai ver como trabalhar com isso aí nessa situação. E o segundo exemplo vai envolver aí uma compra de mercadoria adquirida no mercado externo. Então, a gente vai ter uma situação de compra nacional, com dois produtos na nota fiscal, e uma situação de mercadoria de compra no exterior. Aí, vamos lá. A gente tem aí a nota fiscal, esse é o primeiro exemplo, que é uma compra nacional, e a gente tem duas mercadorias. Mercadoria X e mercadoria Y. E aí a nota fiscal a gente vai trazendo o total dessas duas mercadorias sempre. Aí vamos lá. Primeiro a gente tem aqui o valor da aquisição, quantidade comprada e o preço unitário de cada um. Então, essa mercadoria X foram compradas 20 mil itens. Cada item custou R$2. Logo, o que a gente tem aqui é que esse valor de aquisição da mercadoria inicial de X deu 40 mil. A mesma coisa vai acontecer para B. Ó. Em B foram compradas 15 mil unidades, cada unidade no valor de aquisição 90 centavos. Então, um total aqui
de valor de aquisição da mercadoria Y de 13.500. Aí aqui a gente meio que vai fazer um rateio. Meio que não, é um rateio. Para que vai servir esse rateio? Por que diabos a gente está fazendo um rateio aqui mediante uma nota fiscal? Porque na entrega dessas mercadorias vai existir aqui, ó, um valor de frete e seguro, lá embaixo, de R$ 3.000. E aí esse frete e esse seguro, ele tem que ser o custo dele, já que for o frete e o seguro da transportação desses dois mercadorias, ele tem que ser distribuído entre essas duas mercadorias. E aí ele vai ser distribuído proporcionalmente de acordo com o total pago de cada uma delas. Então, aqui a gente foi pago do valor de aquisição inicial 40.000 para X e 3.500 para Y. Somando os dois, a gente tem 53.500, que é o que está aqui, ó. E aí 53.500 corresponde a 100%. Para a gente saber essas fatias, a gente pega a parte e divide pelo todo. Então, dividindo 13.500 por 53.500, a gente sabe que essa fatia é 25%. 40.000 por 53.500, essa fatia é 75%. Ou seja, desse valor de aquisição das mercadorias, 75% corresponde à mercadoria X e 25% à mercadoria Y. Aí vamos seguir. Isso aí é o valor inicial, que é o valor da aquisição desses itens. Só que desse valor aí, a gente vai ter que verificar quanto que teve de ICMS e quanto que teve de IPI. Aí o ICMS aqui, ó, foi dito que a alíquota, ou seja, a cobrança foi de 18% em cima do valor dessa aquisição aí. Então, do produto X, 18% de 40.000, deu 7.200. Do produto Y, 18% de 3.500, deu 2.430. Somando os dois, sabe-se que a gente vai ter de ICMS aí 9.630. Aí o valor do ICMS, normalmente, ele já vem embutido nesse valor de aquisição da mercadoria. É muito comum o valor que você paga de uma mercadoria, ele já está acoplado dentro dele o valor do ICMS. Então, a gente calculou aí para registrar o valor do ICMS no produto X e no produto Y, mas ele já está contabilizado aqui dentro desses totais. Por outro lado, aqui a gente vai calcular o IPI. O IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, dependendo do tipo do material, ele tem alíquotas diferentes. Tanto é que a gente tem aqui, ó, da mercadoria X 10%, da mercadoria Y 5%. E aí ele não vem contabilizado já dentro do valor. A gente vai ter que adicionar ele a esse valor. Então, ó, 10% de 40.000 dá 4.000. 5% de 3.500 dá 6.750. Para fechar o valor total da nossa nota fiscal, a gente vai ter que pegar o valor da aquisição e adicionar os nossos impostos. Aí aqui, veja que a gente pegou o valor de A, que é o total da aquisição deles, mais C, que é a alíquota aqui do IPI. Por que que eu não somei B? Porque, como eu já disse a vocês, esse valor de B aqui de 7.200, ele já está dentro dos 40.000. Então, eu não vou somar porque eu iria duplicar o valor do ICMS. Então, para eu saber o valor da minha nota fiscal, eu vou somar aqui, ó, 40.000, mais o IPI, que ele não tinha sido contabilizado ainda. Então, 40.000 com 4, 44.000. A mesma coisa para o produto Y. Vou somar o valor de aquisição de 13.500 mais o IPI, que vai dar 14.175. Dos dois produtos dá 58.175. É só somar esses dois valores aqui. Então, o que é que a gente já fez? A gente viu o valor da aquisição e a gente adicionou os impostos para descobrir o total da nota fiscal. Aí agora a gente vai adicionar
tudo que for de despesa extra. Então, o que foi informado de despesa extra que a gente tem aí é de fretes e seguros. A gente tem R$ 3.000. A esses R$ 3.000 eu tenho que distribuir para ambos os produtos. E eu vou seguir essa mesma proporção ali de cima, ó. Então, 75% de R$ 3.000 vai dar 2.250. 25% de R$ 3.000 vai dar 750. Então, a gente distribuiu quanto que ficaria para cada produto. E aí, aqui, ó, o que é que acontece? Para o cálculo do custo do produto, propriamente dito, ele diz o seguinte: pega o valor da nota fiscal, é o valor de D, é o valor que a gente tem aqui, ó, 44.000 e 14.175. Adicione o que a gente teve de despesa extra, que é esse valorzinho é aqui, dos fretes e do seguro, e subtraia os dois impostos, que é o IPI, ou desculpa, que é o ICMS e o IPI. Por que que eu estou subtraindo esses dois impostos? Porque os dois impostos eles fazem parte daqueles impostos recuperáveis. E se é material direto, é matéria-prima. Eu vou usar para transformação desse item. Então, eu transformo, eu não uso. Eu transformo e repasso. Eu não sou consumidora final desse elemento. Então, eles são impostos recuperáveis. Se eles são impostos recuperáveis, a gente tem que subtrair do custo, porque eles não compõem o custo. Eu vou recuperar eles posteriormente. Então, a gente vai ter aqui, ó, do produto X, da mercadoria X, 44.000 mais 2.250, que é as despesas gerais, vai dar 46.250. Aí, vou retirar todos os impostos agora, menos o ICMS, ou seja, menos 7.200 e menos o IPI, que é menos 4.000. Fazendo essa conta, a gente chega aqui no valor de R$ 35.050. Esse foi o custo da mercadoria X, de toda a mercadoria X comprada. A mesma coisa a gente vai fazer para a mercadoria Y. Então, vou pegar o total da nota fiscal, 14.175. Vou somar as despesas extras, mais 750, e vou subtrair os dois impostos recuperáveis, menos 2.430 e menos 675. Por resultado, a gente tem aí um custo de material de 11.820. Aí a gente encontrou, e o custo do material total, 46.870. Aí a gente encontrou o custo de todas as mercadorias X e de todas as mercadorias Y. Para saber o custo de uma unidade da mercadoria X, como é que eu faço? Eu pego o total que eu tenho pago nessa mercadoria e divido pela quantidade comprada de elementos, ó. Ela está aqui e está aqui, são 20.000 unidades. Então, 35.050 dividido por 20.000 unidades, a gente chega aqui finalmente ao que a gente quer, que é o custo de uma unidade desse material aí, que vai ser R$ 1 e aproximadamente 75 centavos. Mesma coisa para a mercadoria Y. No total, a gente teve aqui um total de 11.820 e foram compradas 15.000 unidades. Dividindo 11.820 por 15.000 unidades, o preço de uma unidade desse material direto aí, que é essa mercadoria Y, é aproximadamente 79 centavos. Então, veja que agora a gente está aprendendo a calcular o custo do material direto, ou seja, o custo da nossa matéria-prima, o custo da nossa mercadoria que a gente vai usar no nosso processo produtivo. Aí aqui a gente tem outro exemplo, que é o exemplo também de uma compra de custo material direto, só que de uma nota fiscal de uma compra no exterior. E aí essa compra no exterior, ela vai ter mais impostos, ela tem uma maneira diferenciada também de ser calculado esse imposto. Eu vou focar muito mais na nacional, porque é mais comum da gente
se deparar com ela. Compras internacionais são mais para empresas de grande porte, mas vou explicar para vocês também essa aí de uma compra internacional. Aí vamos lá. Quantidade comprada, foram compradas 1.250 unidades. O preço unitário vai ser R$ 200 cada unidade. Então, o total em dólar vai ser $250, 250 mil dólares. E aí, a gente tem que arcar com o frete internacional, e esse frete foi de 7.500, e um seguro também internacional, de 2.500. Aqui a gente não está precisando fazer rateio nenhum, porque aí foi a compra de uma única mercadoria aqui, ó, que é o material X. Então, todo frete, todo seguro, qualquer despesa acrescida vai ser total desse material aí. Aí, somando tudo, pegando o total da mercadoria, com frete, com seguro, tudo internacional, a gente chega aí no total de 260 mil. E ainda em moeda estrangeira. Uma vez que a gente acoplou tudo que vai ser pago em termos de moeda estrangeira, a gente vai fazer a conversão, porque contabilmente é muito mais interessante a gente estar trabalhando com o total em moeda nacional. Aí aqui nos tempos bons, que já não existe mais, foi feita a conversão colocando que o dólar estava valendo R$ 3. E aí, como é que é feita a conversão? A gente pega 3 e multiplica por 260 mil. Então, o total, já incluindo todos os gastos internacionais em moeda nacional, vai ser 780 mil. Depois que a gente coloca todos os gastos em moeda internacional e converte para a moeda nacional, a gente começa agora a computar os gastos nacionais, que vão ser os impostos nacionais. Aí a gente tem aqui, ó, o imposto de importação, que ele vai ser 20%, e aí vai ter a taxa da importação no momento da compra. Aí 20% em cima de 780 mil, dá aqui 156 mil. E a gente tem um subtotal somando os dois, 180 mil, 156 mil, a gente chega a 936 mil. Aí agora a gente vai calcular o IPI e o ICMS. O IPI ele é de 5%, aí 5% em cima de em cima de 936 mil, dá 46.800. Percebam que o IPI e o CMS eles vão ser os últimos a ser computados, porque eles já têm que ser computados em cima dos valores atualizados com todos os impostos de importação e todas as despesas que foram internacionais, que foi de frete e de seguro. Quando é na compra nacional, frete e seguro a gente soma depois. Não se cobra IPI e ICMS em cima de frete e seguro. Há uma troca aí, é uma inversão. Quando a compra é internacional, a gente já tem que computar tudo que é gasto internacional antes de converter em moeda nacional. E depois disso é que a gente computa todos os impostos. Aí voltando para cá, 5% de IPI, aí somando o IPI vai dar aí um subtotal de 982.800. Aí por último a gente calcula o ICMS, que é Imposto sobre a Mercadoria aí. E aí esse ICMS a gente tem que incluir como se ele tivesse por dentro, porque lembra que eu disse a vocês que o comum é que o ICMS ele esteja já no total da nota, mas nessa compra de mercadoria internacional ele não está dentro, ele não está por dentro. Só que a gente tem que calcular como se ele estivesse. Aí como é que é feito esse cálculozinho aí, ó? A gente vai ter da seguinte forma. Existe uma maneira matemática de fazer isso. A gente vai pegar esse valor aqui desse subtotal. E aí, o ICMS é 18%, né? A gente vai dividir esse valor aqui pelo complemento para isso aqui chegar em 100%. Então, o complemento seria 82%. É o que está sendo ensinado aqui, ó. Então, a gente vai ter 98.800 dividido por 0,82. E o resultado, a gente vai multiplicar agora pela alíquota, que é o próprio ICMS, vezes 18%. Divide, depois que obter o resultado, multiplica, vocês vão encontrar aí o ICMS
por dentro de 215.737. Só é necessário fazer esse cálculo do ICMS, incluindo o próprio imposto por dentro, nas situações onde ele não já estava vindo incluso no valor da aquisição, que são situações de compra internacional. Na grande maioria dos casos, se não todos, das compras nacionais, o ICMS já vem embutido no valor da aquisição. E aí a gente não precisa fazer esse cálculo que foi feito aqui. A gente só calcula normal aplicando a taxa do ICMS diretamente no valor das nossas mercadorias. Aí, enfim, voltando para cá, achei o ICMS, como ele não estava incluso, eu tenho que incluir. Veja a diferença. No exemplo anterior, a gente não somou o ICMS, porque ele estava incluso. Aqui ele não está incluso, eu vou ter que incluir. Então, a gente vai ter 982.800 mais 215.737, totalizando aqui, ó, 1.198.537. Aí, esse valor é o total da importação que foi liberada, já contém todos os impostos. Então, isso aqui seria o total da nota fiscal aí do que a gente vai importar. Aí, além disso, agora a gente vai acrescentar as despesas nacionais. Aí, aqui de despesas nacionais, teve capatazias e armazenamento, frete seguro nacional, despesa de despachante, somando todas as despesas nacionais, a gente tem aí 27 mil. Soma 27 mil aqui é o total que a gente tem liberado da importação, a gente chega finalmente aqui no total da importação para a empresa, que foi 1.225.537. Desse valor aí, agora a gente vai, esse é o valor total da nossa nota fiscal, já incluindo despesas nacionais, internacionais, tudo. Só que esse valor ainda não representa o valor da nossa mercadoria. Por quê? A gente tem que subtrair agora os impostos que são recuperáveis. Quais são os nossos impostos recuperáveis? O IPI e o ICMS. Então, vejam que ele manda aqui subtrair menos D e menos F, que é justamente o que a gente tem aqui e o que a gente tem aqui. Então, vai ficar 1.225.537 menos 46.800 menos 215.737. Aí a gente chega finalmente no valor líquido dessa mercadoria que custou para a gente 963 mil. Desses 963 mil, para saber quanto que custa uma unidade desse material, eu vou dividir aqui, ó, pela quantidade comprada, que foram 1.250 itens, que ela está aqui também, ó. Então, 963 mil dividido por 1.250, a gente chega aí no custo unitário dessa mercadoria. Então, uma unidade dessa mercadoria, dessa matéria-prima, custa R$ 770,40. E a gente faria uso disso para alimentar o cálculo dos nossos produtos. Fizemos aí os dois exemplos de custo de material direto. Os custos de materiais diretos são materiais que a gente vai usar para produzir outra coisa. Então, vão normalmente existir os nossos impostos recuperáveis. Cada um respeitando ali a sua estrutura, de uma compra nacional e de uma compra internacional. Aí, agora a gente vai ver a situação do custo do material indireto. Então, os critérios para essa apuração dos custos do material indireto, eles vão ser os mesmos. A gente tem que ver o valor que foi dado de aquisição, somar todos os impostos, subtrair os impostos recuperáveis e somar também as despesas extras. Se a legislação permite o crédito dos impostos, eles não deverão fazer parte do custo do material. Ou seja, se for imposto recuperável, não entra como custo. Só que a maior parte desses materiais indiretos ele é tido como de consumo, ou seja, as empresas vão ser os contribuintes finais, elas vão ser a consumidora final e, consequentemente, o contribuinte final. Então, não vai haver
a recuperação do imposto, ela mesma vai arcar com ele. Se ela mesma vai arcar, ele vai ter que compor o custo. Por que que a maior parte dos materiais indiretos é tido como de consumo? Pense a situação aí, sei lá, de uma empresa de costura. Nossas matérias-primas vão ser tecido, botão, enfim, nessa perspectiva aí. O que é que seria o nosso material indireto? São materiais que a gente usa no dia a dia para usufruir a todos os produtos. Então, seria a agulha, seria a linha. Tudo isso a gente usa, ou a linha não, desculpa, a linha é matéria-prima. A agulha que a gente vai usar e a gente vai usar ela até acabar e ela não compõe o nosso produto. Então, ele vai ser material indireto. Questão de manutenção do maquinário, óleo, questão de higiene, papel higiênico, detergente, sabão, tudo isso são materiais indiretos e eles são comprados e são consumidos pela empresa. Então, a empresa é a consumidora final, consequentemente, ela é a contribuinte final e ela arca com aqueles impostos, não vai haver reembolso. Então, aqui está sendo dito, ó, eles fazem parte do custo unitário estocado ou de consumo. Aí a gente tem aqui um exemplo da nota fiscal, que seria do custo do material indireto. É uma compra nacional e é uma única mercadoria. Então, ó, quantidade comprada, 100 unidades. O preço de cada um deles foi R$ 30. Então, o total aí do valor da aquisição foi de 3.000. Desses 3.000, agora a gente vai ver quais são os impostos. Então, a gente teve a alíquota de CMS 18%, 18% em cima de 3.000, dá aqui 540. E o IPI vai ser uma alíquota de 20%, 20% em cima de 3.000 dá 600. Para saber o total da nossa nota fiscal, eu vou pegar o valor da aquisição e somar o IPI. Mais uma vez, a gente não está somando o ICMS, porque ele já está aqui dentro desses 3.000. Então, a gente chega no total da nossa nota fiscal, que é 3.600. A esse total foi tido aí de frete e seguro de R$ 200. Então, a gente soma R$ 200 a 3.600 e chega no valor líquido aqui da nossa mercadoria, que é 3.800. Por que que eu cheguei no valor líquido da nossa mercadoria sem subtrair o IPI e o ICMS? Porque isso é um exemplo do custo material indireto. E material indireto, a grande maioria dos casos, são consumidos na empresa. A empresa é consumidora final, então ela arca com o pagamento desses impostos aí. Então, se eles não vão ser recuperados, eles compõem o custo, então não posso subtrair. Então, custou essa mercadoria aí 3.800. A quantidade comprada foram 100 itens. 3.800 dividido por 100, esse vai ser o custo unitário desse material indireto aí, e vai ser R$ 38. E aí a gente fez o exemplo do custo material direto, dois exemplos, um internacional e um nacional. Depois a gente fez o exemplo do custo material indireto. E aí agora vamos falar um pouquinho dos juros na compra de materiais a prazo. A gente vai ver isso bem superficialmente, porque na teoria vocês viram isso em contabilidade geral, é mais para a gente relembrar, na verdade. Na teoria, o custo unitário dos materiais a ser utilizado no processo de consumo desses recursos deveria ser o custo de aquisição na condição à vista. Ou seja, a maneira correta da gente lançar o custo desse material é o custo da aquisição dele à vista. Então, se você teve juros, não é correto você lançar isso como sendo o custo do material, porque os juros ele não é custo do material. Os juros ele é uma despesa financeira por você não ter o capital de giro para quitar aquele pagamento à vista. Então, o jeito correto, como está sendo dito aqui, ó, o jeito correto é a gente excluir esse valor dos juros adicionados pelo fato da compra ser a prazo. Então, sei lá, se você comprou material a prazo e foi R$ 1.000, desses R$ 1.000, R$ 100 foi de juros. Você só pode lançar como custo do material os 900.
E aí, depois desses 900, vai fazer tudo aquilo, né? Verificar se tem imposto recuperável, se não teve, se teve despesa e tudo mais. E esses R$ 100 você vai lançar como despesa financeira. Porém, na grande maioria das aquisições entre as empresas, as transações são efetuadas a prazo apenas para possibilitar o tempo necessário para o envio da entrega do material. Ou seja, na vida real isso acontece muito. Uma empresa entra em contato com a outra, meio que faz o pedido, meio que não, faz o pedido desse material e normalmente a empresa leva de 8 a 15 dias para entregar. E aí, meio que a empresa comprou, tem esse prazo de 8 a 15 dias para pagar. Então, como é exatamente o mesmo prazo, não se faz cobrança de juros, porque eles correspondem ao mesmo prazo que a empresa vendedora necessita para conseguir fazer a entrega dessa mercadoria. E aí, esse intervalo de tempo consome aí entre 2 a 4 semanas, dependendo do tipo de material. Tem material que chega a ser entregue na primeira, na segunda semana, e tem materiais que chegam a 4 semanas, que é praticamente um mês. E aí os prazos usuais nessas transações, eles nunca ultrapassam 30 dias, então fica uma coisa pela outra. Logo, os fornecedores não adicionam juros formalmente, justamente por causa desse período. Mas caso os prazos ultrapassem essas condições normais de mercado e a compra assuma essa característica de financiamento, é necessário fazer o tratamento adequado, que é justamente o que eu disse a vocês. Separar do custo da mercadoria o valor dos juros e lançar esses juros diretamente como uma despesa financeira e não como componente compositor aí dessa compra do custo do material. E aí a gente encerra essa primeira etapa, que é a etapa do cálculo do custo dos recursos, sendo os recursos materiais. Na próxima videoaula, eu vou trazer para vocês o cálculo desse custo dos recursos, só que do recurso mão de obra. E aí vai ter algumas especificações que cabem unicamente à mão de obra, vai ter algumas novidades, mas de maneira geral a lógica vai ser essa que a gente viu até agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, anotem que a gente tira na nossa interação, beleza? Até a próxima!